Quando eu leio este livro de Paulo, eu fico entusiasmado, porque em nenhum versículo, quer seja antes deste texto, quer seja depois dele, Paulo está falando sobre bebida. Se você pegar este texto, ler o contexto, você pode até arrumar um pretexto, mas não vai poder dizer para mim que este vinho que Paulo está dizendo aqui é um vinho do fruto da vide, como eu disse. Não é aquele que embriaga o ser humano no seu corpo físico. Paulo recebeu uma revelação de Deus e descobriu que aquela igreja, a igreja que estava em ascensão na Ásia, havia agora sido atacada por Satanás. E Satanás não veio com chifre e cauda. Ele veio contra a igreja de Éfeso vestindo sapatinhos de algodão. Ele se infiltrou no meio daquela igreja e provocou uma desgraça, um declínio e uma decadência que somente o poder do Espírito do Senhor poderia extirpar. O que você vai ouvir aqui nesta noite é forte. Eu não sei se você tem estômago para comer um mocotó de Jesus comigo aqui. Se você gosta de tomar apenas um leitinho, eu vou já lhe dizer, prepare um engove espiritual, porque Deus vai ter que lhe pegar aqui. Eu quero é Deus, e quem quer Deus, grite isso comigo aqui nessa noite. Para entendermos o que é que o apóstolo estava ensinando a esta igreja, eu tenho que lhe convidar a voltar no tempo comigo alguns anos anteriores à escrita deste livro. Numa época linda, numa época em que a igreja do Senhor era uma igreja menina, porque estava ainda florescendo na terra. Eu acredito que a igreja vivia logo nesses anos a sua adolescência espiritual. Pelo que leio a Bíblia Sagrada, essa história de ajuntamento de povo e trazer um evangelista de longe ou de perto para pregar não é invenção nossa. Imagine você que naquela época já havia congressos e trabalhos de avivamento. Atos capítulo 19 é o resumo de uma festa dessa. Paulo estava agora na terceira maior cidade da Grécia antiga, que era a cidade de Corinto. Corinto era um palco da revelação de Deus. Sempre que eu leio a história da carta aos Coríntios, eu fico imaginando como era esta igreja. Imagine você congregar em uma igreja onde para você profetizar tinha que pegar uma senha, onde para você profetizar você tinha que esperar uma fila de centenas de profetas, pastor Marco. Era uma igreja tão viva, tinha tanta unção que Paulo teve que dar 2 cartas a dizer: irmãos, todo mundo pode profetizar, mas por favor, espere, cada um ao seu tempo. Imagine você entrar numa igreja onde todo mundo é canela de fogo, onde todo mundo entra no reteté de Jesus. Ai, meu Senhor, era uma igreja muito parecida com o ministério apacentar aqui de Deus. O congresso agora estava pré-estabelecido. Como o Senhor tem me dado uma graça para contar histórias, deixe-me envolver você nessa história. Eu quero convidar você para participar de um congresso comigo na igreja de Corinto, aqui em Atos 19. Imagine você receber lá na sua igreja, quer seja em Colosso, Tessalônica, Jerusalém, Antioquia, não importa em qual congregação você estava, a carta chegou lá e o convite era este: venha comemorar conosco mais um ano da Igreja de Cristo na Terra. E o congresso este ano será em Corinto, a igreja do avivamento. Ah, Jesus! E detalhe, você vai vir e vai ouvir os maiores preletores do nosso tempo. Imagine, se você leu aí no outdoor na cidade, ouviu no rádio, que o pastor Marques está pregando aqui, esse rapaz lá da vila da Buga, essa voz rouca, mas ela está com a achar que de vez em quando é chato e galocha, e você veio. Imagine se você recebesse em casa um convite com a carta dizendo assim: venha ouvir Pedro, Paulo, venha ouvir João, venha ouvir Apolo ministrar no seu aniversário. Meu Deus do céu, a igreja deve sair do chão. E um dia, pastor Marco, eu comecei a imaginar como era a festa daquela igreja e cheguei à seguinte conclusão: de manhãzinha o anfitrião já avisava: amados, teremos 2 cultos na parte da manhã. O primeiro culto será dirigido pelo nosso irmão Cefas. Cefas é o nosso irmão Pedro. E imagina o pastor dando o currículo dele. Pedro foi aquele que arrancou a orelha de Malco, que pulou em cima das águas, foi aquele que negou Jesus. Ele não gosta que a gente conte essa história, mas foi isso que deu vida a este homem. Ele agora não é mais aquele Pedro afoito, ele agora está um pouquinho sério. Então a igreja, por favor, não se escandalize com o jeito de Pedro pregar. Vamos ouvir o nosso irmão Cefas pregando. Imagina o Pedro subir na tribuna, olhando para aqueles crentes que estavam nascendo agora, e como ele conhecia o poder do pecado, o poder de ser um homem decadente. Pedro luta contra isso, assim: amados, eu tenho uma palavra para vocês que não sei se vocês vão gostar. Deus não quer pecado, Deus não quer uma igreja mundana, porque esta terra que agora existe não mais existirá. Em breve os elementos desta terra ardendo em fogo se desfarão, porque o Senhor dará sua palavra de juízo contra esta terra. Imagine você ver Pedro falando contra pecados grosseiros como adultério,
adultério, fornicação, murmuração e coisas mais. Eu tenho certeza que depois de 1h30 ouvindo Pedro, a igreja estava em silêncio. Mas não era um silêncio de repúdio, era um silêncio de temor, porque a palavra pregada na autoridade, ela causa temor no coração do povo. Eu abro um parênteses e peço a você que ore comigo por esta nação, para que Deus levante homens que tenham a qualidade, a coragem de Pedro, para falar em palavras verdadeiras, doa quem doer, custe o que custar, porque a igreja carece. Se tem alguém aqui que acredita nisso, dê um grito de glória a Deus. Pedro termina o culto, lá vem o anfitrião, o pastor da igreja de Corinto, olhando para todo mundo tenso. O povo não consegue nem respirar e dizendo: irmãos, calma, esse é o estilo de Pedro. Deus deu a ele uma unção a lá João Batista, é por isso que ele prega assim. Mas fique tranquilo, quem vocês vão ouvir agora, eu acredito que vai quebrar esse gelo. Vamos ouvir agora o nosso irmão João, que já foi pastor ali em algumas cidades, que andou ao lado de Jesus. Ele tem uma palavra para vocês. Imagine vocês aquele homem com aquele olhar dócil, um homem santo, um homem sensível. Era tão sensível que enquanto as pessoas só se saciavam pegando na mão de Jesus, ele queria botar a cabeça no peito de Jesus. Era alguém muito gracioso, era alguém muito delicado pelo poder de Deus. E lá vem João, ele pega o microfone, olha para todo mundo, está todo mundo tenso e diz: amados, Cefas tem razão. Se pecarmos, não veremos a Deus. Se pecarmos, nós seremos destruídos pelo fogo. Mas eu tenho uma palavra para vocês, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, nosso Senhor. A igreja quebra o gelo, todo mundo respira, as pessoas começam a falar: poxa, ainda bem que há uma solução, ainda bem que há uma luz no fundo do túnel. E termina o culto, todo mundo sai para almoçar. Eu não sei como é o congresso aqui na Pacentai, mas o congresso na igreja onde eu congrego, na Assembleia de Deus lá do interior, é uma benção. Mas na hora do almoço ninguém merece. O arroz é um arroz vaticano, papa. É um arroz, espécie de arroz carnavalesco, em bloco. Só o sangue de Jesus de Nazaré. Não bastasse o arroz ser desse jeito, ainda tem que aguentar aquela carne ensopada com batata e aquela salada de repolho que não pode faltar. Eu dou glória a Deus porque tem a Coca-Cola para ajudar a descer, né? Mas bem, imagina você, todo mundo comeu aquela gororoba santa, mas ninguém está nem aí para comida, porque o povo foi lá se alimentar de outro tipo de comida. E essa outra comida era um filé mignon de Jeová. Chegamos no culto à tarde, todo mundo olhando para o organograma da festa, dizendo assim: quem será que vai pregar? Lá no cronograma tem um ponto de interrogação, e o pastor chega: irmãos, nós vamos ter 2 pregadores à tarde, será apenas um que vai ministrar para nós aqui pelo menos 4 horas. Quero que vocês recebam agora com muita alegria o nosso irmão Paulo de Tarso. Ai, Jesus. Quero que você veja aquele gigante de 1,5 m de altura, calvo, a cabeça gigantada. Quem diz que ele era manco da perna e ainda tinha problema nas vistas. Lá vem aquela figura de Jeová. Todo mundo secando: mas esse aí é Paulo. Esse aí é aquele que está sintetizando a fé cristã, é o filósofo da fé cristã. Aí as pessoas começam a dizer: olha, não olhe para a aparência dele não, porque a embalagem, ela está mentindo. O conteúdo é muito melhor. Lá vem Paulo sem esboço, está todo mundo esperando que ele venha com o esboço. Ele diz: não, irmãos, o meu esboço está aqui. Ele diz assim: eu quero que vocês se segurem. Imagina o Paulo dizendo: apertem os cintos, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isto que Deus preparou para aqueles que o amam. O povo começa a incendiar, e de repente ele diz: irmãos, não se assustem com o palavrão que eu vou falar agora, porque a partir de hoje vocês vão amar este palavrão: escatologia. E todo mundo diz: isso que é o quê? Paulo está sendo renovado falando em língua estranha? Não, é uma matéria que Jesus me deu. Eu quero falar com vocês sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. E está todo mundo dizendo: que doutrina é essa, Paulo? E Paulo começa a dizer assim: sabe aquele ente querido seu que foi embora? Sabe essas dores que você sente no corpo? Sabe esses guardas pretorianos de Roma que querem arrancar a sua vida e você teme a morte? Um dia tudo isso vai acabar, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, seremos ao céu. E Paulo começa a ensinar a facção bíblica da escatologia, dizendo sobre o anticristo,
sobre o filho da iniquidade, falando para as igrejas não temerem a morte, porque havia coisas grandes que viriam pela frente. Paulo cria tanto no que ele pregava, que ele se incluiu na mensagem dizendo assim, ó, os mortos ressuscitarão primeiro, mas depois nós. Ele se incluiu, ele achava que Jesus voltaria naquela época, não voltou, mas a qualquer dia desse ele vai voltar. E se ele voltasse nessa noite, pastor Marco, e dessa igreja aqui, daqui de dentro e de fora, só 2 pessoas fossem arrebatadas, uma era eu, quem era a outra? Deixa eu ver. Então dê um grito de glória a Deus. Imagine 4 horas ouvindo o mestre Paulo. Termina tudo aquilo e o povo tá embriagado. Que coisa linda. Vai todo mundo para o jantar, todo mundo vai tomar banho de congresso, também é uma benção. É aquele famoso banho tcheco. Conhece o banho tcheco? Tcheco aqui, tcheco ali. Não, é uma benção. Todo mundo vem com aquele cheiro, né, que não é de Cristo. Todo mundo reunido. E vamos para o culto à noite. O anfitrião está alegre, diz assim, amados, quantos gostaram de ouvir Pedro? A igreja, amém. E João, amém. E Paulo, amém. Diz agora o que Jesus preparou para o final da festa. Eu não sei como é que vocês vão voltar para casa. Eu imagino até Paulo dando um pulo atrás da cadeira. Esse cabra é bom porque até eu gosto de ouvir ele. Vamos ouvir agora Apolo pregar. Ai, Jesus de Nazaré. A Bíblia não fala nenhum sermão dele, mas para o camarada receber um elogio de Paulo, é porque o camarada era bom. Imagine Paulo falando sobre ele, olha, não há ninguém como Apolo, mestre nas palavras, dono de uma oratória precisa e que tem uma unção fabulosa. Amados, se todo mundo já estava cheio, quando este Apolo foi pregar, eu imagino o que aconteceu lá, o que vai acontecer daqui a pouco aqui nessa igreja. Pessoas incendiadas, arrebatadas, saltando, falando em línguas estranhas, profetizando, agarrando o diabo pelo chifre, esfregando a cara dele no chão, e indo ao encontro da alegria. Terminamos. Congresso fechado com chave de ouro. Todos os pastores vão para um restaurante ou para a casa do pastor da igreja. E a história diz que ao se reunirem no final dessa festa, deste conclave que houve na cidade de Corinto, os irmãos se reúnem ao redor de Paulo e dizem assim, Paulo, nós temos um presente para lhe dar. E a igreja suscita no ouvido dele, dizendo, na pessoa do pastor presidente de Jerusalém, que era Pedro, dizendo assim, Paulo, o seu serviço tem sido grande para o reino, mas nós estamos com medo de te perder. Você traz sobre o seu corpo as marcas de Cristo. Você já sofreu tantos naufrágios. Você já quase morreu sendo jogado de cima de muralhas. E a igreja quer preservar você. Nós queremos te dar um presente. Vamos lhe dar agora uma casa de praia. Vamos lhe dar um rancho. Você vai se encruvinhar dentro desse lugar, pegar caneta e papel e vai alicerçar a nossa fé. Mas por favor, não saia mais em viagens missionárias. Não ministre mais como você ministra, porque a qualquer dia desse você vai morrer. A história diz que é neste momento que Paulo abaixa a cabeça na mesa do alimento e começa a gemer. E o gemido dele vai na alma das pessoas, que ele diz assim, ai. E alguém se levanta na mente e diz assim, Paulo, onde é que está doendo? É a cabeça que está doendo? Não, ai. A mulher que fez a comida diz, será que eu agucei o tempero? E ele, não, ai. E alguém diz, Paulo, onde é que dói? Ele levanta as 2 mãos para o céu e diz, ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador. Quem para um homem chamado? Quem arranca a fome de um avivamento? Quem é que pode se levantar e roubar o dom que Deus te deu? Me faça esta resposta, se é que você pode. Quem é Satanás para achar que pode servir de barreira entre você e a bênção? Eu quero que esses demônios saibam nessa noite que se meterem com você, vão se meter com gente de fogo. Eu profetizo um incêndio nessa terra. É aí que nasce chamada missionária do apóstolo para a cidade de Éfeso. Na madrugada deste dia, o Senhor falou ao ouvido dele, Paulo, é chegado o tempo de você ir a Éfeso. Ele já havia participado em cultos uma vez na cidade e teve que sair de lá às pressas, mas deixou 2 pessoas ali que foram incendiadas por Jesus, que eram Áquila e Priscila. Eles fizeram um trabalho de evangelismo, mas eles eram da alta sociedade. Lembre-se bem disso, diga para o seu irmão, alta sociedade. Diga, além de ser da alta sociedade, eles pertenciam à elite. Diga, portanto, eram intelectuais, ricos, preparados. Digo para o seu irmão, tudo isso acaba virando um problema na vida de quem quer ser espiritual. Depois eu volto a este assunto. Paulo então retorna para a cidade de Éfeso, agora pela autorização do Espírito de Deus.
E quando ele para no porto de Éfeso e vai pregar o evangelho, eu quero me mostrar Éfeso agora. Entre comigo pela cidade. Uma cidade que não era uma cidade pequenina, nem uma vila, nem uma viela, era uma megalópole de quase 1 milhão de habitantes. 1 milhão de homens e mulheres dotados de uma beleza incomum. Nasceu na cidade de Éfeso o culto e adoração à deusa da beleza e do amor, que era Diana, a Diana dos Efésios, Afrodite para alguns. Estava alicerçado naquela cidade uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era exatamente o templo da pseudo-deusa Diana. Havia 800 pórticos ao redor daquele templo, onde as prostitutas que recebiam alvará da prefeitura ficavam ali para fazer o seu trabalho de promiscuidade diante do altar daquela deusa famigerada e completamente promíscua. Imagine você que lá todo mundo aprimorava pela beleza do seu corpo. Essa história de malhar corpo, de ficar com a cinturinha fina, de bíceps avantajados, nasceu naquela cidade. Eu quero que você imagine agora sendo um visitante, ou melhor, sendo um cidadão daquela cidade. Imagine você habitar numa cidade com 1 milhão de homens e mulheres extremamente belos. A beleza grega é reconhecida pelo mundo todo. Tanto é que quando alguém quer falar sobre beleza, diz: aquele homem parece um deus grego, aquela mulher lembra uma deusa grega. Por causa disso, eles eram belos, que ainda faziam por onde. Imagine você andar numa cidade onde os homens eram uma mistura de Brad Pitt com Arnold Schwarzenegger, altos, fortes e com aquele rostinho de bebê. Imagine você também que as mulheres eram uma mistura de Naomi Campbell com Gisele Bündchen. Uma coisa. E agora teve gente que viajou, né, irmão? Vai orando aí, filho. Imagine aqueles homens e mulheres andando. A cultura deles era assim: eles usavam aquelas roupas brancas. Os homens andavam com as roupas sobre o seu braço aqui, com aquelas florzinhas aqui do lado do seu rosto. Eles andavam com espelhos, alguns chegavam a olhar, eram narcisistas ao extremo. Aqueles homens bonitos, aqueles peitos para cima, aqueles rostos viris. Aquelas mulheres então estonteantes, vindo por um lado da rua, e do outro lado da rua vem o nosso amigo Paulo, 1,5 metro de altura, careca, manco de uma perna, meio cego dos olhos. Só Jesus para ter misericórdia. Imagine a cena. As mulheres de Éfeso andando, e quando olham para Paulo, começam a tecer comentários umas com as outras. Olha, a mãe daquele ali deve ter jogado pedra na imagem de Júpiter. Os homens gregos andando, olhando um para o outro, dizem assim: meu filho, se você não cultuar a deusa uma vez por mês, você vai ficar daquele jeito ali. Todo mundo procurando uma madeira para isolar. Terrível. Porque naquela época já havia um espírito que ressuscitou em pleno século XXI, e vivemos ele no Brasil hoje. Um espírito que só faz as pessoas darem valor naquilo que se vê. Sabia disso? Deixa eu pegar um ganchinho aqui só para dar uma puxãozinha de orelha. Sabe por que os nossos cultos não são melhores? Sabe por que não são mais ungidos como antigamente? Porque o povo de antigamente era tão simples que eles queriam Deus a todo custo. O povo do século XXI é diferente. Se ama. Causa neura a beleza do ser humano no século XXI. Tem algumas mulheres que para vir aqui hoje passaram 45 minutos na frente do espelho. É verdade. Pode olhar do seu lado que você vai ver alguém parecido com a Barbie. Não, senhoras, eu sei que hoje é o dia que comemoram sobre o seu dia, mas calma, tem para os homens também. E olha para esse rapaz ao seu lado, não está parecendo o Leonardo DiCaprio? Dado Dolabella, olha o cabelo dele, parece que a vaca deu uma lambida por cima. Isso aí é uma obra de arte. É 2 horas para fazer isso aí. Não, imagina a moça, a garota, tem que o sapato tem que ornar com a blusa, tem que ornar com a presilha do cabelo. É uma treva. Na hora de sair para o culto, a família dos pavões sofre. O senhor Pavão, a dona Pavão e os pavãozinhos. É uma tribulação. Quando o culto é no meio de semana é pior ainda. Chega todo mundo atrasado, vai para ver na televisão, tem que assistir a novela, que eu não sei qual é a novela da 7. E quando dá a hora de vir para o culto, é uma tribulação só porque a mudar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me perfumar. E põe a roupa em mão. Irmãos, hoje, deixa eu falar, eu não entendo mulher. E Paulo diz: vós maridos, entendei as vossas mulheres. Eu não entendo. Sério, não entendo, porque a minha mulher tem vezes que ela abre o guarda-roupa, pastor Marcos, está caindo roupa lá de dentro. E ela diz assim: hoje não tem nada para vestir. Não entendo. Elas enxergam diferente da gente. É uma bênção, uma maravilha do céu. Aí depois de 45 minutos, corrigindo as imperfeições do tempo, vem para o culto com o rosto tão esticado que não pode nem dar glória a Deus. Se der glória a Deus, trinca. Tem umas que ficam orando e fica
Senhor, não derrama unção, que se eu chorar vai borrar tudo. Deixa eu lhe dar um conselho, para de usar essa maquiagem ruim. Compra uma maquiagem que dura 24 horas e vai adorar a Deus. Se a minha geração cuidasse da sua alma como cuida do seu corpo, nós teríamos homens e mulheres halterofilistas espirituais. Eu vejo isso num grande exemplo bíblico, numa história tão bela que até as crianças sabem, Davi e Golias. Golias era alto, imenso, um homem de quase 3 metros de altura, que com certeza já malhava o seu corpo, fazendo levantamento de peso. Era muito forte, por isso todo mundo temia. E de repente lá vem uma outra pessoa que quem olhava para ele diz assim: esse aí, o único peso que levanta é o garfo, porque deve ter uma barriguinha saliente. Todo crente abençoado tem uma barriguinha saliente, uma coisa parecida com um cemitério de frango, sabe? Uma coisa assim. Mas bem, lá vem Davi, todo mundo para ele: o próprio Golias falou para ele: você veio para mim, por acaso eu sou algum cachorro para você vir com pedra para cima de mim? Só que havia uma diferença: enquanto Golias malhava os bíceps dos braços, Davi malhava os bíceps dos joelhos, botava o joelho no chão e ele tinha outro exercício. Ele exercitava a sua alma cantando e adorando a Deus. Ele dava um grito de glória na terra, Deus ficava de pé no trono dele para receber. Os homens crentes que malham o espírito só de olhar na vida dele. É fogo na terra. Jesus não pode nem olhar para ele, que ele já entra num manto de glória, de mistério. E vamos dizer uma coisa: Satanás não tem medo de homem forte, nem de mulher com o corpo torneado. Satanás não respeita as curvas do seu corpo, a silhueta do seu corpo, a beleza dos seus olhos ou o perfume que você usa. Satanás não respeita os seus músculos, os seus bíceps, mas ele é obrigado a se curvar diante de um crente dotado da graça do céu, do Espírito da glória. Mão direita para cima, com carinho no ombro do irmão que está do seu lado, com carinho. Chacoalha ele até ele ficar irritado. Diga para ele: você está entendendo? Diga então, por favor, para com essa neura de ficar achando que você é feinho. Pode pensar que você é a bala que matou John Kennedy, a única no mundo. Diga: comece a malhar a sua alma e Satanás vai se curvar. Vem Paulo de cá, vem os gregos de cá. Todo mundo está rejeitando Paulo. E lá de cima a janela do céu se abre, alguém debruça sobre ela, olha para baixo, chama os anjos, chama o restante da trindade: vem cá todos, dê uma olhadinha lá embaixo, olha o meu modelo fotográfico. Meu Deus tem negócio com aquele que não é nada. Meu Deus tem um projeto para aquele que é tido como lixo. Se tem uma coisa que Deus gosta nessa terra, é de encontrar alguém que é rejeitado. Se tem uma coisa que Jesus sempre amou, é chamar os inválidos, porque o meu Deus é um Deus de desafio. Ele pega o lixo e transforma em luxo. Satanás vai se ver com você. Pastor Marco, eu não sei o que vai acontecer em Nova Iguaçu por esses dias, mas eu sei que Satanás vai arrumar a mala dele, os terreiros de Macumba vão se ver, porque vai sair daqui um povo belo, adornado por dentro e por fora, cheio do Espírito, cheio da graça. Quem concorda comigo, jogue a mão pra cima aí. Paulo ministra. Primeiro ministra ao coração de Deus, perguntando: Deus, o que faço? Eu disse para vocês que a cidade de Éfeso tinha uma população de 1 milhão de habitantes. Diga para o seu irmão: 1 milhão de habitantes. E quem entra na cidade agora é apenas um homem pequenino, aparentemente feio, aparentemente sem nenhum tipo de atrativo, mas um versus 1 milhão. Pergunta: quantos acreditam que um homem e uma mulher cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, podem mudar o rumo de uma sociedade inteira? Então prepara o lombo para apanhar. Foi você que disse. Eu só vou pegar um gancho na sua afirmativa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: se é verdade que um homem ou uma mulher cheio de Deus pode mudar o rumo de uma cidade inteira, por que é que você não muda nem o rumo da sua vida?
você continua sempre vindo à igreja, aqui, ali ou acolá, e sempre tem aquela frasezinha pré-elaborada na alma para justificar os seus atos imorais? Não, pastor, é que a carne é fraca. E quem foi que te disse que pecado é vitamina para fortalecer a carne? Me fale aí, quem foi que te disse? Não tem desculpa. Se um homem cheio do Espírito Santo pode mudar o rumo de uma sociedade inteira, por que você não muda o rumo da sua casa? Por que você não faz a diferença dentro daquela sua igreja que parece uma igreja das neves, um iceberg humano? Não há vida, não há graça, não há revelação, não há conhecimento, não há dons, não há nada de novo. Por que é que você continua sendo este crente que vem ao culto do jeito que entra, sai, frio, calculista, entra aqui dentro, fica com esse olho seco, igual olho de sapo que morre no dia de enchente, fica com essa boca travada, segura aí, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto? Por que é que você não muda de vida? Venha adorar comigo. Aí entramos naquele velho problema. Pastor Mar, foi. O senhor está sendo indelicado comigo. Eu quero encrencar com você. Pastor Mar, não é isso, pastor. Isso aí, esses pulos, gritos, línguas, profecias, revelações, essas coisas que o povo entra no reteté e faz assim, isso aí é coisa para quem é menino, pastor. Isso é para gente que está começando agora. Pastor, eu já amadureci. Ô filho do cão. Você não amadureceu porcaria nenhuma, você enferrujou. Com o passar dos anos, você deve ter se decepcionado com Deus em algum momento. Você deve ter sofrido um desgaste espiritual com estas vidas, com as coisas, ou melhor, com a vida que leva, com a vida dentro da igreja, com as perseguições. Não suportou, não teve caráter para enfrentar o diabo de frente, não teve força suficiente para atropelar esses homens e mulheres que são coveiros dentro da igreja, que cavam buracos para sepultar talentos. É por isso que você se esfriou. Deus essa noite manda dizer que Ele vai derramar uma unção de óleo nas suas chuvas. Você vai voltar a funcionar. Paulo pede a Deus a estratégia para ganhar aquela cidade que estava perdida. E a história, a narrativa extra-bíblica é muito linda. Diz que Paulo, enquanto andava pela cidade, fazia uma pergunta a Deus: como é que o diabo aprisiona 1 milhão de homens e mulheres? Ele disse: Senhor, precisamos colocar a sua igreja aqui, porque uma igreja verdadeira, ela faz a diferença. E nesta oração, Deus dá a ele uma resposta imediata. Paulo está andando pela cidade e de repente ele encontra um grupo de 12 homens, 12 varões. E quando ele olha para aqueles varões, na hora o espírito que estava nele testificou com o espírito deles. Eu imagino Paulo bem de longe dando um grito: a paz, irmãos, shalom. Os 12, um olhando para um, que olhava para o outro, dizendo: nós estamos com alguma placa escrito que somos crentes. Como é que o senhor sabe que a gente é crente? Se aproxima dele, como é que o senhor sabe que a gente é crente? E eu imagino Paulo dizendo: o Espírito que está em vós testifica com o meu Espírito que ambos somos filhos de Deus Altíssimo. Agora fale para o seu irmão, preste atenção nisso. O diálogo com Paulo é curto. Paulo não perguntou para eles qual era o nome do pastor deles. Paulo não perguntou para eles qual era o nome da igreja deles. Paulo não perguntou qual era o endereço da igreja, nem quantos membros tinham. Paulo fez uma pergunta estratégica no mundo espiritual. Paulo perguntou a eles assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Os 12 travam, param, um olha para o outro e diz assim: como é que é Espírito o quê? Espírito Santo. Diz: não, a gente é batista. Não estou falando mal não, está na Bíblia. Disse: não, só fomos batizados no batismo de João. João era batista.
Só esqueceram uma coisa, que o único batista da Bíblia era pentecostal. Ele diz, eu, João Batista, batizo com água, mas vem um aí que vai batizar com o Espírito Santo. Não é ofensa, não me entenda mal. Disseram, olha, na nossa igreja não nos ensinam isso. Na nossa fé não nos ensinam. Eles eram homens da elite, mas que estavam acostumados com a sua igreja pequenina e medíocre. Estavam acostumados a ter um evangelho egoísta, uma transformação somente pessoal e interior. E eles não tinham nenhum atrativo para que as pessoas olhassem para eles e desejassem ser como eles. Por quê? Porque quem discipulou os dois foi exatamente Priscila e Áquila. Priscila e Áquila pertenciam à nobreza dos gregos. Passando por ali, ministraram ao coração deles, mas não falaram sobre a efusão da glória. Eles se converteram porque a palavra tem poder, ela transforma. Uma vez perguntaram para mim, pastor, todo mundo vai para o céu? Quem fala em línguas e quem não fala? Quem é frio e quem é quente? Todo mundo vai para o céu? Quem crê nos dons e quem não crê? Eu digo, é claro que vai todo mundo para o céu se estiver dentro dos parâmetros da Bíblia. Os carismas não impedem o homem de ser salvo e também não ajudam ele a ser salvo. Não é porque eu falo em línguas que vou para o céu e o irmão que não fala em línguas não vai, não é nada disso. Aí um dia mandaram um e-mail para mim, pastor, se todo mundo vai para o céu, então por que eu vou ser pentecostal, ficar igual um doido na igreja, pulando, o povo olha para mim, vê até minha goelinha balançando na boca. O povo fala que nosso Deus é surdo, isso aí às vezes é vergonha, pastor. Eu digo, ei, calma, a diferença não está aqui. Eu acho que a diferença vai estar quando chegarmos do outro lado. Vou explicar para vocês. Imagine aquelas pessoas que não creem nos dons, não têm atitude de buscá-las, quando chegar no céu, não vão tomar um susto. Tem dificuldade em crer em visões, lá vai estar assim de anjo. Cavalos de fogo correndo de um lado para o outro. A minha Bíblia diz isso. Não acredito em línguas, vão chegar lá, vão ver todo mundo falando em línguas. Vai ser uma dificuldade. Não gostam de muito barulho. Lá o céu não é lugar de silêncio. É grito e glória para sempre. Vou te explicar qual é a diferença. Até eles acostumarem com o ambiente, vão 5.000 anos. Diferente do povo dessa igreja, quando chegar lá a gente já vai estar acostumado com o ambiente. Quem crê nisso? Dá um grito de glória a Deus.